Então, a mentalidade foi fundamental para mim começar a transformar meu conhecimento em negócio. Então, a primeira coisa que você tem que mudar na sua vida é a sua mentalidade. Eu sei que tem muitos cursos e muita gente na internet que fica falando, o mindset, tem que mudar o mindset, mudar a mentalidade. E acaba que fica chato falar nesse assunto, porque fica uma coisa muito maçante e fica aquela coisa de fórmula mágica. Mas não é. Por que não é? Eu vou explicar e mostrar com exemplos como que eu fiz isso e como que eu mudei a minha mentalidade. Em quais pontos, né, eu mudei a minha mentalidade, né? Eu vou explicar em que pontos isso aconteceu e talvez fique mais fácil de entender o porquê da mentalidade. A primeira coisa começou lá atrás, na época ainda da faculdade, em que eu entrei para fazer a faculdade de engenharia mecatrônica na época, e eu segui o fluxo, porque eu trabalhava numa indústria que fazia volantes na época, e eu era aprendiz do Senai. Nessa indústria, me falaram o seguinte: se você fizer engenharia mecatrônica, nós vamos te efetivar. Eu tinha 17 anos na época, 16, 17, eu entrei lá com 16. Para mim, naquela época, um adolescente, vou ser efetivada, eu vou ter um emprego que vai dobrar o meu salário do que eu venho como aprendiz. Então, aquela era a minha oportunidade. Não pensei no depois, eu não pensei em futuro, carreira, perspectiva, nada disso, até porque eu era uma adolescente. O que eu pensei, primeiramente, vou ganhar mais no imediato. E aí, o que eu fiz? Eu entrei para fazer engenharia mecatrônica. Na época, eu não tinha dificuldade com exatas. E até então, eu já tinha feito Senai, na época eu já tinha aprendido elétrica, já tinha aprendido mecânica. Então, trabalhar com engenharia mecatrônica, para mim, não ia ser tão complicado, já que eu me dava bem em exatas e já tinha um pouco de base ali da teoria. Entrei, passei no vestibular, entrei para a faculdade, não me permiti escolher, não me permiti ter outras coisas, ver o que eu gostava de fazer ou não. Simplesmente entrei porque eu ia ser efetivada. Entrei, comecei a faculdade e realmente fui efetivada na época. Só tempo eu fui começando a olhar para mim mesma, olhar para o que eu estava fazendo. Eu falava assim, nossa, não é isso que eu quero ser. Eu não me vejo como uma engenheira na empresa. Eu gosto muito de lidar com pessoas, de falar, e aquilo não era bem assim que eu ia trabalhar. E aí eu falei assim, eu acho que eu preciso escolher alguma coisa. Só que na época o meu emprego dependia disso. Então a minha mentalidade era, eu vou terminar isso daqui e depois eu vejo o que eu faço. Só que nesse meio do caminho, como a nossa vida nunca é linear, nada na vida é linear, e essa primeira mudança de mentalidade é aceitar que nada é linear, que tudo pode mudar a qualquer momento. Você pode mudar a qualquer momento. Você pode traçar novas rotas, novos caminhos a qualquer momento. Se você só pensar que é linear, 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 você nunca sai do lugar. Porque muitas vezes na vida exige que você mude o caminho. E se você não muda, você fica preso naquilo. Então, nesse meio do caminho que mudou, então, a primeira coisa, anota aí, a vida não é linear. Então, não espere que tudo seja linear. Então, vai lá, anota isso já que é a primeira mudança de mentalidade. Ótimo. Mudei a mentalidade nisso. Por quê? Nesse meio do caminho, tudo que eu imaginava fazer na empresa de volante que eu fazia, que eu imaginava que eu ia ser depois de um tempo, o que aconteceu? Saí de lá para entrar numa outra empresa maior. Então, com a empresa maior, veio novas perspectivas, né? Então, quando eu passei no processo seletivo da empresa maior, eu falava assim: nossa, agora eu tô feita. Agora eu aposentei, entrei lá para aposentar, porque eu vou ganhar mais ainda do que eu ganhava e eu tô numa grande empresa, tô numa multinacional. Na empresa que eu fazia, que eu trabalhava, eu fazia volantes, na empresa que eu trabalho agora, eu faço o carro todo. Então, eu trabalhava numa empresa muito maior, que é uma grande empresa que tinha aqui na minha cidade. Ótimo. Entrei e com o tempo foi passando, as minhas perspectivas foram mudando de novo. Aí fala, nossa, de novo, de novo. Porque toda vez que você olha para um lugar, você não está lá naquele lugar. Então, quando você olha um lugar novo, você pensa que é de uma certa forma. Só que quando você chega lá, pode ser que não seja. Então, quando você deixa de pensar que tudo é linear, você está aberto para quando chegar lá, você saber que pode ser que não seja como você imaginou.
E foi o que aconteceu comigo. Só que isso não aconteceu na hora. Cheguei lá no dia, nossa, não era desse jeito que eu pensei. Não foi. Eu fiquei nessa indústria automobilística por 10 anos. Então, quando eu entrei lá, era tudo novo, era tudo ótimo, excelente. Para mim, era aquilo, era a conquista da minha vida. E realmente foi naquele exato momento. Uma grande conquista. Porque na época eu fazia engenharia e era uma das poucas pessoas da minha sala que tinha um emprego no lugar que tinha oportunidades para quem fazia engenharia. Os demais estavam buscando ainda. Então, na época, para mim, aquilo era uma grande conquista. E para as pessoas que estudavam comigo, também era uma grande conquista. Então, eu estava num lugar, querendo ou não, na época, privilegiado. Era um lugar que as pessoas que estudavam comigo queriam estar. Então, era bom. No começo, era excelente. E aquilo foi mudando, o tempo foi passando, e com o tempo, aquilo não estava mais me deixando feliz. Aí, eu não conseguia entender por que que aquilo não me deixava feliz, porque eu estava fazendo a faculdade de engenharia, trabalhando num lugar que tinha oportunidades de engenharia, todo mundo que estudava comigo falava: Nossa, que legal, você já está na área praticamente, né? Então, as pessoas queriam ter aquela oportunidade. Então, naquele momento, naquele círculo social que eu estava no lugar onde todos queriam estar. Só que eu não estava feliz com aquilo. Aí já foi o primeiro processo de desconstrução total daquilo que eu pensava. Porque eu falava assim: como que pode eu estar num lugar que todo mundo quer, eu estar ganhando um salário bom e não tá bom? E eu não conseguia entender aquilo, mas eu não queria ficar ali também. Então, o que eu fiz? Eu resolvi trancar a faculdade de engenharia para fazer alguma coisa que eu gostasse. Eu pensava assim, já que eu vou trabalhar a vida inteira, a mentalidade lá de trás, já que eu vou trabalhar a vida inteira com aquilo, por que não fazer uma coisa que eu goste? Eu não quero trabalhar a vida inteira com uma coisa que eu gosto. E foi aí que eu resolvi trancar e fazer química. Só que esse processo de trancar e fazer química foi um processo difícil, porque ninguém conseguia entender. Como assim? Você tá doido? Você quer trancar? Você trabalha numa empresa automobilística e tá fazendo engenharia, você quer trancar para fazer outra coisa? Eu falo, não, mas é que eu não tô feliz, eu não tô satisfeita. Não, tem alguma coisa errada, vai se tratar, porque não é isso, não é o lugar que você tá trabalhando e não é o que você tá fazendo. Eu falo, não, mas não é isso que eu quero pro futuro. Então, não tinha. Pessoas falam assim, não, vai lá, tranca que vai dar tudo certo. Não, porque as pessoas não conseguiam entender. É a forma de pensar linear. Esse caminho já está traçado para você. Você já tem o caminho, já tem uma rota. É aquilo ali que você vai fazer. Inclusive, teve professores na época que, quando eu tranquei, tinha um professor que nem era o meu professor, ele dava aula numa outra turma, mas ele estava na secretaria no mesmo dia. E esse professor virou e falou para mim assim: Olha, se você fizer engenharia, você pode fazer o que você quiser da sua vida depois. Agora, se você faz outros cursos, não. Então, ele só enxergava a engenharia como caminho de sucesso. As outras áreas não eram caminho de sucesso, era só a engenharia. Aí eu falei para ele, expliquei, mas não adiantava. Ele falava que não, que a engenharia me daria mais oportunidades. Mas, como não era aquilo que eu queria, enfrentei o medo, fui lá e tranquei. Quando eu tranquei, eu falei, e agora o que que eu vou fazer? Então eu fiz o que eu deveria ter feito na época quando eu entrei na faculdade. Eu comecei a abrir as ementas dos cursos, tudo o curso que tinha. Eu olhei tudo, tudo literalmente. Eu olhei fisioterapia, eu olhei biologia, eu olhei um monte de coisa. E comecei a abrir a ementa dos cursos para ver o que aprendia naquele curso. E aí, quando eu achei química, eu falei, nossa, esse curso ele abrange muita coisa. Você aprende tudo um pouco. Eu ia ter aula de farmácia, eu ia ter aula de alimentos, eu ia ter aula de meio ambiente, eu ia ter aula de muita coisa, polímero, metal. Então, eu falei assim, nossa, eu gosto de aprender de tudo um pouco. Esse curso vai ser é o curso para mim. Esse curso tem a ver comigo, porque eu vou aprender de tudo um pouco. E fui, me matriculei na faculdade de Química. Só que aí, essa mentalidade de perceber que a vida não é linear mudou isso, tipo, permitiu com que eu trocasse de rota. Então, o primeiro ponto da mentalidade de ela não ser linear é permitir com que você troque de rota, você mude a sua rota para agir conforme o que você quer lá para frente. Troquei, ótimo.
E passou a faculdade, eu adorei, por cada aula que eu tinha, era uma coisa diferente que eu aprendia, eu me sentia melhor, eu me sentia satisfeita em ir para a aula, eu me sentia feliz indo para a aula, me sentia feliz adquirindo conhecimento diferente quando eu fazia engenharia, eu ia meio que forçado por obrigação. Aí foi a primeira mudança. Fiz, terminei, apresentei o meu TCC, e aí eu falei assim: "Nossa, agora eu tô numa outra encruzilhada". Por quê? Eu fiz o que eu gostava. Eu terminei uma faculdade daquilo que eu gostei de fazer, que foi prazeroso ir até a faculdade e aprender. Só que tem um porém. Aonde que eu vou trabalhar agora? Então, todo mundo que já fez um curso técnico, fez uma faculdade, talvez tenha imaginado isso também, assim como eu imaginei lá atrás. Eu terminando a faculdade, terminando meu curso, as portas vão se abrir. Eu vou ter um emprego na área, ganhando consideravelmente bem. Mas não é assim que funciona. Então eu terminei a faculdade e aí eu não tinha conseguido nem fazer o meu estágio, porque na época, como eu trabalhava na indústria automobilística, eu não trabalhava na área, eu trabalhava com usinagem na época, e eu falei: "E agora? Aonde eu vou fazer meu estágio? Eu não posso largar o meu emprego para fazer o estágio, porque como que eu vou deixar todas as minhas despesas?" Na época eu já era casada, quando eu terminei a faculdade, no finalzinho, né, eu me casei no finalzinho da faculdade. Eu falei: "Agora eu vou ter as despesas, porque eu vou casar", e eu e meu marido estava comprando um apartamento na época, então tinha as despesas, assim, como que eu vou abandonar meu emprego? Para poder entrar para largar tudo e ir para o estágio. Na época, eu tinha essa mentalidade, eu não posso largar o certo pelo incerto, porque o que que eu vou fazer da minha vida? Não vai dar certo eu largar o certo pelo incerto. Então, na época, eu arrumei um jeito. Eu peguei e conversei com o professor na época e fiz o estágio na própria faculdade. Então, eu saía do meu emprego 5 horas da tarde, 5h30 eu estava entrando no meu estágio. E fazia estágio das 5h30 às 10. Foi onde eu fiz estágio no próprio laboratório da faculdade e eu montava as aulas práticas dos alunos. Só que mais pra frente eu fui perceber que nada na vida é certo. Então, se fosse hoje, talvez eu teria tomado uma atitude diferente, mas na época não tinha ninguém assim para me guiar que já tinha passado por isso. Então, o que eu fiz? Eu dei o meu jeito e consegui fazer como foi da melhor forma possível, fazer o estágio na própria faculdade. Aí, quando eu estava fazendo o estágio, surgiu um outro ponto. Que ponto foi esse? Eu fazia o estágio, eu preparava as aulas práticas, e daí eu estava vendo que eu não tinha aproveitado o máximo possível da faculdade. Como assim? De tudo que tinha ali, de tudo que tinha para oferecer extra, que não era parte de teoria, não era parte de conteúdo, eu raramente participei. Então eu participei, eu fui para a usina nuclear em Angra, participar, conhecer uma usina nuclear, e fui mais em um ou dois eventos da faculdade. Mas em todos os anos da faculdade eu raramente participei. Por quê? Eu já tinha traçado aonde ia ser o ponto final. Eu falava assim, ó, quando eu terminar a faculdade de química, eu vou ter feito o que eu gosto, mas eu não vou sair da onde eu estou trabalhando. Eu vou trabalhar no laboratório que tem lá. Lá tinha um laboratório, e era um laboratório de metalurgia. Só que, quando eu terminei a faculdade, eu vi que o moço que estava lá, ele ia ficar lá até aposentar. Ia demorar muitos anos. Então, eu caí na real. Falei assim, nossa, eu vou esperar a aposentadoria de alguém para mim ter a minha vaga. Foi aí que eu falei: "Nossa, estou fazendo errado, porque nunca vou ter essa vaga". E realmente, ainda bem que eu pensei assim, porque nunca ia ter mesmo, porque anos depois, a empresa acabou fechando. Então, foi aí que foi a primeira vez que eu caí na real, eu falei: "Não, não é assim que funcionam as coisas". Mais uma vez, mudando a mentalidade. Não existe nada certo, você não sabe como vai ser o futuro. Então, o que que você tem que fazer? Aproveitar o caminho. Então, aproveitar tudo que você puder conseguir do caminho, do processo, é o ideal. Então, a partir daí foi um outro ponto de mudança. Então, relembrando, primeiro ponto de mudança, a vida não é linear. Segundo ponto de mudança, aproveitar o caminho. Então, eu falei, vou aproveitar o caminho. Terminei meu estágio, fiquei quase um ano fazendo estágio dessa forma. E aí eu resolvi entrar no mestrado, porque eu comecei a traçar novas rotas para mim. Falei, eu gostei de ensinar na monitoria, agora o que que eu vou fazer? Quero dar aulas.
Então, comecei a mudar minha rota, quero dar aulas. O que que eu preciso para dar aula? E eu fui fazer o mestrado, porque a minha primeira ideia era dar aula numa faculdade, então eu fui lá fazer o mestrado. Passei no mestrado, só que no mestrado já era uma Paola diferente. No mestrado, eu tinha mentalidade do quê? Eu tinha mentalidade de eu vou aproveitar o caminho e nada é linear. Então já começou uma mudança ali. Então, sempre quando você aprende algo, você passa para o próximo estágio. Quando você passa para o próximo estágio, você está já com o aprendizado. Então, é isso que eu busco trazer em todas as aulas e todos os métodos, todas as aulas que eu dou de dar ferramentas para que você construa o primeiro passo e no segundo passo você já tem um aprendizado a levar para aquele passo. Então você já não é a mesma pessoa mais. Então a Paola que entrou no mestrado não era a Paola do Senai, não era a Paola que entrou na faculdade, não era nem a Paola que tinha terminado a faculdade. Já tinha uma outra mentalidade. Então, a mentalidade de nada é linear e eu vou aproveitar o processo e o caminho. Então, como que eu aproveitei o processo e o caminho? Aproveitar o processo e o caminho, eu comecei no mestrado. Então, a partir do momento que eu passei no processo seletivo, eu falei, eu vou aproveitar todas as oportunidades que esse lugar puder me dar. Então, tudo que eu puder participar, tudo que eu puder adquirir de conhecimento, eu vou fazer. Então, eu parei de focar no objetivo final. Eu tinha um objetivo final. Parar de focar no objetivo final não quer dizer que você não vai ter um objetivo. Você tem um objetivo, só que você não foca só nele. Você deixa ele lá, quietinho. Eu vou chegar até lá. Só que o que, que eu posso fazer enquanto eu estiver caminhando até chegar lá? Então, foi isso que eu fiz no mestrado. E como que eu fiz isso? A primeira coisa que eu fiz foi me inscrever para uma bolsa e eu nem tinha o meu projeto escrito ainda. Então, eu passei, meu projeto passou, meu pré-projeto passou e eu tinha que me inscrever para a bolsa, que era uma bolsa de 80%. Essa bolsa precisava que você escrevesse seu projeto. Então, eu fui, escrevi o projeto, tentei. Eu me propus a tentar. Se desse certo ou errado, eu não posso controlar o resultado. A gente tenta muito agir controlando o resultado. Só que a gente não consegue controlar os resultados, a gente consegue controlar as nossas ações. As nossas ações a gente controla. Resultado, não. O resultado pode ser que seja o resultado que você quer e pode ser o resultado que você não quer, mas a gente pode controlar a nossa ação. Então, eu entrei no mestrado, me inscrevi no projeto da Bolsa e deu certo. Eu consegui realmente a Bolsa. Então, foi a primeira coisa que eu me propus e deu certo. Aí eu olhei e falei, nossa, vale a pena tentar tudo. Segunda coisa que eu fiz, começar a me inscrever para congresso. Então, eu fui escrevi para o congresso primeiro na minha cidade, né? Então, lembra, primeiro passo, tentar. Escrevi para o congresso da minha cidade. Fui, apresentei, participei, vi que não era um bicho de sete cabeças, eu não morri apresentando aquele congresso. Foi o primeiro congresso que eu apresentei. Tinha coisas erradas? Tinha. Eu falava da forma como eu tô falando agora? Não, eu morria de vergonha, eu ficava vermelha, eu tinha medo de alguém questionar e eu não sabia responder. E eu fui assim mesmo. Então, passou o primeiro congresso, veio o segundo congresso que eu participei. Aí eu já pulei uma etapa. Eu comecei a ir para o congresso na cidade vizinha. Então, o primeiro foi na minha cidade, o segundo na cidade vizinha. Só que no meio desses congressos tinha um problema. Então, no meio desses congressos, eu tinha um problema. Eu tinha que desenvolver melhor a minha escrita. Porque quando que eu escrevi? Eu sempre fiz exatas, então não tinha muita aula sobre escrita. O que eu tinha escrito por último foi o meu TCC. E se eu olhar para trás, fala que vergonha no meu TCC, foi horroroso. E aí o que eu fiz? Eu tinha que desenvolver a escrita, mas como que a gente desenvolve a escrita? Escrevendo. Então eu peguei e fui escrever mais coisas. Mas daí eu vou escrever do quê? Do que eu vou escrever para melhorar a minha escrita? Aí eu tive uma ideia. Meu avô, ele tem quase 100 anos de idade e ele gosta muito de contar da vida dele. Ele é bem lúcido, apesar da idade, e ele gosta de contar tudo que ele já fez, como que foi, como que era na época dele, comparar com agora. E aí o que eu fiz? Eu comecei a falar com meu avô. Eu ia lá todo domingo na casa dele, catava um caderninho e começava a escrever as histórias dele. Ele ia lá e me contava como que ele ajudou a construir a estrada de Ubatuba, porque o meu avô trabalhou no DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, aqui da minha cidade,
Para quem conhece o litoral aqui do estado de São Paulo, ele ajudou a construir a estrada de Ubatuba, que é aquela estrada que todo mundo tem um pouco de medo, que é aquela serra que alguns têm medo de descer. E aí ele começou com essa história. Aí eu fui e escrevi. Depois ele veio contar como que ele jogava bola, como que ele se deslocava, que na época todo mundo ia de caminhão jogar bola, como que era quando alguém nascia, que era parteira, porque ele morava numa roça, que era longe de tudo, tudo era a pé. Então eu comecei a escrever todas as histórias dele. E esse escrever as histórias dele foi um ponto que eu olho agora que foi de aproveitar o processo, aproveitar o caminho. Então, quando você tem um objetivo, deixa ele lá e vai seguindo, aproveitando o caminho, acontece coisas legais. Então, eu ganhei bastante aí também. Como que eu ganhei? Eu ganhei tendo um tempo de qualidade com meu avô, escrevendo as histórias dele. E o mais legal é que estava chegando o aniversário dele. O que eu fiz? Eu publiquei esse livro de história dele e dei de presente para ele. Então, eu consegui um presente diferente pro meu avô, porque o meu avô ele fala que ele não gosta muito de presente, porque ele fala que ele vai morrer qualquer hora mesmo, porque a idade já tá avançada. Então, ele falou que para que ele quer ganhar sapato, roupa, meia, que ele tá cansado de ganhar meia, sapato, roupa, chapéu e tudo mais. Então, eu quis dar uma coisa diferente, eu dei o livro para ele de presente. Só que o livro ficou como? Vai ficar de lembrança, lembrança das histórias dele. Então, eu meio que eternizei as histórias dele num livro. Isso foi legal, então eu ganhei ali no meio do processo. Então, meu prêmio não ia ser só objetivo, já tinha conseguido um ali. Esse é o aproveitar o processo. Essa é a segunda parte da mentalidade de você aproveitar o processo. Então, ali eu fui aproveitando o caminho. Feito isso, eu comecei a escrever melhor. Então, eu escrevi para o congresso da cidade vizinha, fui, apresentei, deu tudo certo, fui perdendo o medo de apresentações. E aí eu fui para o próximo. Qual foi o próximo? O próximo foi um congresso internacional que eu participei. Esse congresso internacional foi a primeira vez que eu quebrei algumas barreiras, eu quebrei alguns medos que eu tinha. Que medos são esses? Viajar sozinha, porque eu tive que ir sozinha, porque na época meu filho era pequeno, ele estava na escola, não podia faltar, meu marido estava trabalhando, eu tinha que ir sozinha. Então foi a primeira vez que eu fui sozinha para outro país. E eu tive muito medo. Falava assim, se eu for sequestrada, e se alguém me sequestrar lá, nunca mais vão me achar, perdi, meu filho ficou sem mãe. Então, tinha esse medo. Mas se eu não quebrasse esse medo, se eu não quebrasse essa barreira, eu não ia conquistar coisas novas. Então, quando eu fui, eu pensei assim, nossa, é, nada é linear, então eu tenho que ir para ver quais oportunidades vão aparecer para mim quando eu estiver lá, ou depois que eu voltar na minha vida, aproveitar todas as oportunidades que vão aparecendo. Então, já que eu me inscrevi e já que eu consegui passar, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Então, eu fui, acabei indo, e quando eu cheguei lá para apresentar, tinha um outro obstáculo. Que obstáculo era esse? Eu escrevi uma banner todo em inglês, imaginando que eu ia apresentar em inglês. Quando eu fui ver, eu tinha me inscrito na área de congresso espanhol, não sabia que tinha duas áreas, uma para inglês e outra para espanhol. E o que estava em espanhol, as pessoas não entendiam e não falavam inglês. Só que tinha um problema. Eu não sabia falar espanhol. Então eu estava com um banner escrito em inglês, sem saber falar em espanhol, apresentando para pessoas que só entendem espanhol e não sabem falar nem entender nada em inglês. Então eu estava lá já. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que apresentar. Eu consegui. Como? Eu fiz mímica, eu fiz gesto, eu mostrava mais ou menos, eu tentava enrolar com o portunhol. E deu certo, as pessoas entenderam o meu trabalho. E aí foi quando eu aprendi a deixar de ter medo de tentar as coisas. É, como eu disse, a vida não é linear e aproveitar todas as oportunidades. Eu já estava lá, ia embora? Não. Eu já estava lá, tinha que apresentar, então vamos da forma que dá. Então, deixar o julgamento de lado. Porque muitas vezes a gente mesmo se julga antes do outro julgar. Fala, nossa, o que vão pensar? Nossa, vão achar que eu não sei falar. Então, a prática me obrigou a deixar o julgamento de lado e fazer as coisas. Então eu fui, fiz, participei, deu tudo certo. Foi uma coisa muito diferente.
Foi uma experiência que enriqueceu muito a minha parte de conhecimento, a minha parte de prática teórica, a minha parte de vida, e eu voltei diferente. Então eu já tinha outra Paola que voltou. Então olha quantas Paolas já passaram por aí. Então tinha a Paola lá atrás, aprendiz, tinha a Paola que entrou para fazer engenharia, tinha a Paola que entrou na faculdade, depois tinha a Paola do mestrado e tinha a Paola depois do mestrado. Quando eu fui vendo que várias portas iam se abrindo conforme eu dava a chance para mim mesma de aproveitar todas as oportunidades, de buscar oportunidades novas e ver que a vida não tem uma porta só, ela tem várias, conforme você vai abrindo, outros caminhos vão aparecendo. Eu virei e pensei, agora eu quero dar aulas. Então eu vou começar a dar aula, eu quero dar aula. E comecei a procurar lugares para dar aula. O primeiro lugar que eu comecei a dar aula foi no curso técnico que eu dou aula até hoje, porque eu gosto muito de ver a mudança que isso causa na vida das pessoas. No curso técnico, eu tenho contato com pessoas que estão no ensino médio ainda, e tem pessoas que já faz muitos anos, faz 20, 30 anos que saiu da escola. Então, eu tenho uma diferença muito grande na sala de aula, de conhecimento, a diferença muito grande de percepção, a diferença de realidade mesmo. Cada um tem gente que é casado, tem filhos, tem gente que é solteiro, tem gente que está namorando, tem gente que tem família constituída e está procurando uma nova oportunidade. Tem gente que está começando numa área nova e é a primeira área que está vendo, assim como eu lá atrás. Tem gente que está trocando de área, assim como eu troquei também. Então, eu tenho uma vivência com várias pessoas diferentes, com realidades diferentes. E isso é muito rico. E nesse meio período do tempo do curso técnico, que é de 1 ano e meio, eu vejo a pessoa entrar de uma forma e eu vejo ela sair totalmente diferente. Então, ver essa transformação, ela é muito enriquecedora para as pessoas e enriquecedora para mim. Então, até hoje eu estou ainda dando aula no curso técnico. Faço outras coisas, mas eu não largo a aula do curso técnico porque eu gosto de ver essa transformação. Comecei a dar aulas, aí já foi uma outra mudança, né? Porque eu tinha muita vergonha de falar em público, e aí eu ia falar com uma sala cheia de alunos. Então eu tinha meu pré-julgamento, e se eu não souber responder, e se eu não souber tal coisa. Foi aí que eu vi, não dá para saber tudo. Foi aí que eu comecei a mudar a outra perspectiva na minha vida. Como? Ninguém sabe tudo e não tem como você saber tudo. Se você parar para pensar, no exemplo da química, a química é muito ampla. Tem química do petróleo, química do alimento, química ambiental, química do polímero, é várias coisas. E aí, o que que acontece? Você não consegue saber tudo, detalhes de tudo. Você consegue saber o que tem no geral, a química da base ali no técnico. Só que você não consegue aprofundar em cada área. Foi aí que eu vi que para você aprofundar em cada área, você vai ter que escolher a área e depois se aprofundar. Mas para escolher a área e se aprofundar, você tem que ter a base, você tem que ter a teoria, para dali você dar um passo para frente. E aí, vendo isso, eu fui perdendo medo, fui vendo, não, a gente pode construir coisas juntos, pode aprender junto. Se tiver um aluno que vai vir com alguma coisa que eu não sei, porque os alunos, muitos deles já estão na área trabalhando, uma área específica, eu posso aprender junto, trazer o meu conhecimento e ele trazer o dele. E foi aí que foi melhorando as coisas e eu fui vendo que dar aula era muito legal. Então eu me apaixonei, tipo, eu me encontrei ali ensinando. Então ensinar, falar, eu me encontrei verdadeiramente na parte profissional. Eu falei, encontrei o que eu quero fazer, eu quero ensinar pessoas, eu quero transformar a vida das pessoas. Isso é muito gratificante. E eu fui indo e as coisas foram acontecendo, as turmas foram se formando. Aí eu comecei a dar aula para ensino médio, mas aí aquele negócio de recalcular rota, eu vi que não era bem o meu perfil, não era bem o que eu queria ser. Então eu pesei e falei, não, aula para o técnico tem mais a ver com a transformação de vida do que a do ensino médio. Então eu acabei largando o ensino médio para ficar só no técnico. Só que nesse meio tempo apareceu uma outra oportunidade para mim. Que oportunidade foi essa? Essa outra oportunidade que apareceu para mim foi a oportunidade de prestar consultoria. Então aí foi a grande mudança, foi a grande diferença que eu tive na minha vida e que eu pude desenvolver novas habilidades. Ver que estava faltando outras também. Então, eu pude ver que faltavam algumas habilidades em mim
e ao mesmo tempo pude ver que tinha novas perspectivas. Então, uma nova porta, uma nova janela, porta se abriu na minha vida. Então, dar aulas era gratificante? Muito, tanto que até hoje eu ainda dou. Dar aula para o ensino médio, não gostei tanto, então eu acabei largando, fechando essa porta e ficando só na porta do tempo. Só que a consultoria foi uma parte em que permitiu para mim mudar não só a vida de alunos, mas começar também a mudar a vida de empresas. Então eu uni duas coisas que eu gostava, a transformação e o conhecimento. Então aí eu tive uma nova mudança de mentalidade de novo. Mas essa mudança foi drástica. E essa mudança, ela é a principal mudança para você conseguir transformar seu conhecimento em negócio. Por quê? Quando eu fui prestar consultoria da primeira vez, eu imaginava que eu não era suficiente, que aquele conhecimento que eu tinha adquirido com a faculdade, com o mestrado, na época eu já estava no doutorado, já tinha entrado no doutorado, que é outra história, né? Se eu ficar contando, vai ser uma aula de umas 10 horas. Eu já estava no doutorado e mesmo assim eu achava que o meu conhecimento não era o suficiente. Já tinha feito um monte de curso de outras coisas, tinha feito curso de estatística, curso de dados, e aí mesmo assim eu acreditava que o meu conhecimento não era suficiente para prestar consultoria. Eu olhava pessoas que prestavam consultoria, eu imaginava que ela tinha uns 50 cursos da área e que precisava tudo isso para alguém chegar a prestar consultoria e transformar o conhecimento em negócio, porque a consultoria nada mais é do que você vender aquilo que você sabe. Você revolucionar problemas com o seu conhecimento. E eu achava que não era suficiente, que tudo que eu tinha feito não era suficiente, que tudo que eu tinha aprendido não era suficiente e que eu não ia dar conta. Aí eu tive a seguinte mudança de mentalidade quando eu comecei a prestar consultoria. Eu comecei a olhar para trás e fiz alguns cursos também, e eu vi assim, o que que eu fiz com tudo aquilo que eu já aprendi? O que que eu fiz com todo o conhecimento que eu tenho? Eu largo aquele conhecimento que eu tenho, que eu acho que eu nunca vou utilizar, e sempre estou buscando conhecimento novo. E aí, o que acontece quando você fica assim? Você cria um vício em conhecimento. Você começa a comprar curso adoidado. Então, você compra curso disso, curso daquilo, curso do outro, e você nunca aplica nada, porque você nunca acha que está suficiente. Eu conheci uma pessoa que presta consultoria também hoje, mas ela era viciada em webinar. Então, ela assistia o webinar 7 horas da manhã, 8 horas, 9 horas, 10 horas. Depois assistia de noite. 8 horas da noite, 10 horas da noite, sábado, domingo. Passava o tempo todo. Eu tenho que adquirir conhecimento, eu tenho que adquirir conhecimento. Nunca tá bom o suficiente. A gente tem que adquirir conhecimento? Claro, porque se você não adquirir conhecimento, como você vai transformar conhecimento em negócio se você não tem? Só que tem que ter o equilíbrio. Você tem que saber como você junta tudo que você aprendeu num pacote só para poder transformar aquilo num negócio. Que área você vai conseguir trabalhar com todo o conhecimento que você já adquiriu na sua vida toda? Então, as experiências que eu tive lá atrás na empresa automobilística, quando eu trabalhava de usinagem, eu uso na consultoria. Então, a parte de documento, a parte de criar procedimento padrão, eu usei isso. E isso eu aprendi quando? Lá atrás. Aí tem outra coisa que eu uso na consultoria também, a parte de estatística. Aonde que eu aprendi a parte de estatística? No mestrado. Aí eu uso lá para fazer dados, Excel, tudo mais, validar métodos. Então, muita coisa de estatística, matemática que eu uso na validação de métodos, eu usei no meu doutorado. Ah, eu preciso escrever um relatório. Eu aprendi a escrita lá atrás no mestrado. Então, é um conjunto de coisas. Quando você junta tudo num pacote só, tem você. É aí que você se torna especialista em alguma coisa para você oferecer e vender isso. Tem uma fórmula mágica? Não. É a partir do momento que você passa a olhar tudo que você tem. Quando você junta tudo que você tem, você se torna único. Porque aonde vai ter uma pessoa que teve as mesmas vivências que a outra teve? Não tem ninguém igual. Teve alguém que trabalhou na automobilística, fez química, entrou na faculdade, saiu, foi lá no doutorado, participou do congresso, entrou no doutorado.
Fez exatamente idêntico tudo o caminho que eu percorri? Não. Pode ter feito a mesma faculdade? Sim. Pode ter feito o mesmo mestrado? Sim, mas o caminho percorrido foi diferente. Então, quando você junta os aprendizados do caminho que você construiu, você vê que você tem conhecimento, sim, para vender para alguém o seu conhecimento, vender soluções, porque a solução vai vir da sua vida. A solução vai vir de todo o seu repertório, de tudo que você tem, de tudo que você aprendeu. E não aprendeu somente no curso, aquilo que você aprendeu na sua vida. Então, você junta tudo isso num pacote só. Então, esse fato de você mudar a mentalidade, ele é muito importante, porque ele é o primeiro passo para você começar a construir seu conhecimento. E vai ser o passo seguinte para você pegar esse conhecimento e transformar ele num negócio. Você ser uma pessoa única, que tem um conhecimento único. Você vai gerar valor com a pessoa e o conhecimento que você tem. É lógico que vai ter mais conhecimentos que você vai ter que adquirir. Eu continuo estudando, continuo vendo mais coisas, mas eu não sou viciada em conhecimento, achando que tudo que eu vou fazer não é suficiente. E saindo fazendo curso todo dia, toda hora, e um monte de coisa espalhado. Ah, isso aqui eu não tenho. Ah, isso aqui também não tenho. Não, eu busco coisas novas, busco, mas eu penso como isso vai agregar o que eu já tenho, como um complemento. E tudo isso vira um pacote de coisas que você vai conseguir transformar aquilo e transformar os lugares onde você vai trabalhar. Então, essa primeira coisa foi a mentalidade. A segunda coisa é a imagem. Eu sempre pensei assim: não interessa a imagem, interessa o conteúdo. E aí, engano meu, né? Na verdade, a primeira coisa que as pessoas veem é a imagem. Então, eu tinha todo o conteúdo, tinha mudado a mentalidade, tinha mudado um monte de coisa. Ó, eu sabia várias coisas, sabia transformar o conhecimento das pessoas, mas eu não trabalhava a minha imagem. Como que os outros vão me descobrir se eu não trabalhar a minha imagem? Então, trabalhar a imagem é muito importante, porque a sua imagem vai ser a primeira coisa que as pessoas vão ver antes de te procurar para algo, antes de procurar para solucionar o problema delas. Então, se eu trazia a transformação e a mudança antes para alunos, agora eu trago a transformação e mudança para as empresas. Por que que a empresa vai me procurar se eu não tiver uma imagem adequada? Então, foi aí que eu tive que mudar algumas coisas. Então, comecei a mudar a parte da imagem. E só se vestir, falar, agir. Tem também as plataformas que você trabalha. Então, eu comecei a trabalhar melhor com o meu LinkedIn. Então, o LinkedIn foi uma das ferramentas que me ajudou nesse processo da consultoria. Foi uma das ferramentas que me ajudou no processo da minha imagem, da construção da minha imagem. E quando eu falo construção da imagem, estou falando de construir realmente uma marca pessoal. Então, você começa a construir a sua marca pessoal baseado em todo o conhecimento que você já tem. Então, você é a sua marca. Você vende a sua imagem. Então, você vai vender consultorias, vai prestar consultorias, as pessoas vão te buscar de acordo com a marca que você propor. Então, quando você escolhe comer um lanche no shopping, você lembra, você olha lá todos os lugares que tem, você lembra da marca, tem uma marca daquele negócio. E você também é uma marca, só que é sua marca pessoal. Então, o seu nome é a sua marca pessoal. Então, você começa a trabalhar isso. Então, trabalhar a imagem é muito importante, porque vai te ajudar a construir os caminhos. A imagem, ela vai te ajudar a abrir mais portas. Então, para construir a sua marca pessoal, a sua imagem, você vai precisar de várias ferramentas para construir essa marca pessoal. Você começa a agir com propósito. Você começa a trabalhar, escrever no LinkedIn, postar coisas, criar vídeos com propósito, não simplesmente por postar e passar tempo. Passar tempo, todo mundo faz ali no Instagram. Posta foto da comida, posta foto do prato, posta foto de tudo quanto é coisa. Mas isso traz retorno para você? Quando você começa a buscar a trabalhar sua marca pessoal, sua imagem com propósito, você busca fazer coisas que vai trazer retorno, porque você tirou o seu tempo para fazer aquilo ali. Então não é um tempo perdido, vai ser um tempo para te trazer retorno. Então a imagem é a segunda coisa.
A terceira coisa é a técnica. O que a técnica trabalha? Então, não tem como você vender o seu conhecimento se você não tem técnica. E como que você tem técnica? Por meio da prática, por meio da teoria. Então, como eu falei, da mesma forma que você não pode ser um viciado em conhecimento e querer toda hora achar que nunca tá bom o suficiente e não juntar o que você já tem para agregar valor, você também não pode ter nada. Quantas vezes você já ouviu falar, gente fala assim, ah, não vou estudar não, porque não dá retorno, quando eu terminar eu não vou ter um emprego. Só que se você não estudar, você vai ficar preso num determinado patamar. Aquilo que você vai conseguir é só aquilo ali. Agora, quando você estuda, quando você faz uma faculdade, alguma coisa, você adquire um conhecimento. E esse conhecimento pode te abrir mais portas. Então, você quer transformar seu conhecimento em negócio, você tem que ter conhecimento. Então, quando eu criei um método chamado MIT, eu criei um método baseado nessas três coisas. É um método da mentalidade, da imagem e da técnica. E nessa parte da técnica, eu meio que juntei tudo que eu saí caçando por aí para poder ser consultora. Então, na parte desse método, ele é específico para a área de consultoria do quê? Consultoria de química, consultoria de farmácia, consultoria de alimentos, consultoria de qualidade. Então, é para a indústria nessas áreas, porque são as áreas que eu sou formada. Eu não vou criar um método, eu não vou prestar consultoria, por exemplo, para uma indústria de polímeros. Por mais que eu tenha feito química, essa não é a minha área de conhecimento. Não é a área que eu me especializei, que eu busquei mais conhecimento. Então, a área de meio ambiente, farmácia, química, são áreas que eu busquei conhecimentos a mais. Então, quando eu criei o método MIT, eu juntei toda a teoria que precisa para tudo isso. Porque o que aconteceu comigo? Quando eu fui prestar consultoria, eu percebi que faltava habilidades. Que habilidades são essas? Habilidades de legislação, habilidade de plano de controle. Então, tinha coisas que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha aprendido. Então, aonde eu achava essas legislações? Então, eu fiz um curso aqui, um curso ali, outra coisa ali, estava tudo espalhado. E eu tive muita dificuldade nesse momento, porque aonde que eu procuro tudo isso? Como que eu junto tudo isso com o conhecimento que eu já tenho? Mas como eu já tinha melhorado a parte da mentalidade, eu comecei a juntar tudo isso e ver num lugar só. Foi quando eu me deparei que não tinha no mercado hoje em dia algo que juntasse tudo isso. Mas por que que não tem algo que junta tudo isso? Porque se você for ver, as vagas de consultoria ou vagas de qualidade mesmo no laboratório são vagas específicas. E quem está lá não quer abrir a concorrência, não quer que outras pessoas estejam. Então, quando você acha curso disso, você acha as coisas muito espalhadas. Você acha, por exemplo, assim, plano de PPCC, só ele sozinho. Mas chega lá, a hora que você vai fazer o plano de PCC, você vai ter que implementar aquilo lá. E daí você vai precisar saber de PDCA. E aí você vai procurar o PDCA, tá no outro lugar. É outra coisa, é outra pessoa que dá, aquela ali ensinou um pedacinho. E aí, dentro disso, você vai lá implementar isso, daí você vê que falta um sistema de gestão da qualidade. Aí você fala, poxa vida, e agora? Como que eu implemento? Aí você vai buscar, tá no outro lugar. Então eu tive essa dificuldade. Parece que nada tá completo mesmo e realmente não tá. Tipo, tá cada coisa num lugar. Então, quando eu criei o método MIT, a parte da técnica, eu juntei tudo isso. Eu coloquei a parte de legislação, eu coloquei a parte de boas práticas de fabricação, eu coloquei aonde eu acho a legislação de boas práticas das outras coisas, como que eu interpreto isso para poder usar e aplicar isso em qualquer lugar. Porque a partir do momento que você aprende a implementar isso e colocar isso em qualquer lugar, você tem novas portas. Você consegue implementar isso em qualquer empresa, qualquer indústria que aparecer, porque você vai saber aonde buscar as coisas. Então, o que eu falo para os meus alunos, o saber aonde buscar é mais importante do que você saber fazer uma coisa em si. Porque quando você sabe aonde buscar, você consegue buscar coisas diferentes, você tem liberdade, você está livre para buscar o conhecimento aonde você precisar, independente do que for aparecer ou não. E aí, no método MIT, eu juntei tudo isso na parte da técnica. Então,
Eu ensino para os alunos o que é uma boas práticas de aplicação, como que eu aplico, o que que é o APPCC, como que eu aplico, como que eu monto, como que eu implemento, o que que é as legislações da parte de higiene e segurança de determinados locais. Por que que é diferente, né? Numa indústria de cosmético, você segue uma RDC, a indústria de alimentos já é outra. Então, você saber interpretar e buscar, você consegue trabalhar nas duas. Eu trabalho hoje em duas. Então, eu presto serviço para várias outras, mas a que eu passo mais tempo, que são as que eu sou química responsável, além de ser consultora, é uma de cosmético e a outra é de alimentos. Então, você consegue trabalhar nas duas. Mas como que eu consigo trabalhar nas duas? Imagina se eu tivesse que fazer um curso específico das duas, uma de cada. Eu ia esperar uns 20 anos para poder prestar consultoria. Mas não, saber buscar aonde eu busco, como eu implemento isso, como eu transformo de um lugar para o outro, essa é a prática essencial para você conseguir transformar seu conhecimento em negócios. Você olhar de uma forma mais ampla e não olhar mais de fechado. E aí, nessa teoria, eu junto tudo que eu tive que achar escasso por aí, algumas coisas que eu tive que interpretar sozinha, aprender sozinha, eu junto tudo na parte da técnica. Então, a parte da técnica, ela tá bem robusta porque ela tem muita coisa. Ela tem muita teoria, muito conteúdo. Eu coloquei até checklists que eu utilizo, eu coloquei passo a passo. Então, eu tentei fazer da forma mais prática possível para que qualquer um que nunca prestou consultoria consiga do zero catar aquilo ali e aprender. Porque toda a dificuldade que eu tive que eu busco trazer, melhorar. Da mesma forma que eu faço nas aulas. Tudo que eu não aprendi na faculdade, tudo que eu acho que faltou, eu levo para as aulas do curso técnico, que é uma forma de mudar o mundo, uma forma de melhorar. A partir de mim, as pessoas não vão ter aquela dificuldade. Então, eu busquei melhorar a partir dali. Então, a técnica, ela serve para isso. Ela vai trazer o conhecimento. Agora, quando você já trabalhou sua mentalidade, agora quando você já trabalhou sua mentalidade, trabalhou a imagem, trabalhou a técnica, fica muito difícil de você não conseguir novos clientes. Então, a partir daí, com esse conjunto de coisas, você consegue novos clientes, porque a ideia é que os clientes vão procurar você, não você vai atrás deles. Porque imagine um jardim e borboletas. As borboletas, elas vão no jardim que está mais florido. Então, a ideia é você transformar a sua imagem, transformar a sua parte profissional, seu conhecimento num jardim. E fazer com que as borboletas, que no caso são os clientes, venham até o seu jardim. Se você não cuida do seu jardim, você não cuida da mentalidade, da imagem, da técnica, raramente ou dificilmente você vai ter um cliente. Então, isso é todo um conjunto trabalhado. Eu encontrei uma nova maneira, né, de mudar, uma nova maneira de encontrar o caminho e chegar onde eu cheguei hoje. Mas por que que eu estou dividindo tudo isso com você numa aula, né? Primeiro, se você parou e assistiu até aqui, você já é uma pessoa diferenciada da maioria. Por quê? A maioria ia só passar, ia estar vendo outra coisa, ia estar rolando no Instagram nesse momento. Você está parado, vendo como mudar a mentalidade, imagem e técnica. Então, você já está num caminho diferente, você já está um passo à frente. E segundo, eu estou compartilhando tudo isso com você, por quê? Porque eu busco mudar a vida de pessoas, transformar as vidas das pessoas por meio do meu conhecimento. Então, não é transformar somente a vida das empresas, é das pessoas também, assim como eu busco fazer com os meus alunos. Então, tudo que eu aprendi na faculdade, eu quero que eles saiam do técnico sabendo. Tudo que eu não aprendi em tal lugar, ou tudo que faltou para mim, eu quero ajudar, fazer com que as pessoas não falte para elas. Então, eu estou dividindo tudo isso de forma a poder transformar o conhecimento das pessoas, porque isso é uma coisa que não tem preço. Eu poderia simplesmente só ficar prestando consultoria por aí, mas eu quero trazer esse conhecimento porque realmente eu quero transformar a vida das outras pessoas. Eu quero que elas tenham a mesma oportunidade que eu tive. O método tradicional, que é você sair por aí fazendo um monte de faculdade, um monte de curso, caçando as coisas no local, em locais separados, acaba que quando você chega lá, você vê que falta. E a hora que faltou,
você vai buscar ajuda de alguém e muitas vezes seu colega de trabalho, que é o concorrente, que também está querendo a mesma vaga que você, ele vai te falar? Não. Então, depender das pessoas, principalmente as que trabalham com você, não é o caminho. Sair caçando as coisas por aí, um monte de coisa espalhado, não é o caminho, porque muitas vezes você nem sabe o que está precisando. E ninguém vai te contar o que está precisando. Então, o comum, convencional, não funciona, porque para você fazer isso, você precisa das habilidades certas. Foi por isso que eu criei o método MIT, juntar todas as habilidades num local só, juntar tudo num jeito só, técnica, mentalidade, imagem, de forma que não dependa mais das pessoas, que os outros não dependam das pessoas. Quem nunca trabalhou num lugar e alguém ensinou algo errado? Então, é bem difícil isso, porque isso acontece de verdade, acontece muito. As pessoas omitem informações. Quando eu fui pensar em trocar de carreira, coisa, eu perguntava para as pessoas, tipo, "Ah, o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que estudar?" Ninguém falava. Quando falava, era coisas controversas, era coisa que não existia, ou era, falava metade. Ah, você tem que fazer tal coisa. Só que quando eu chegava para fazer aquilo lá, eu via que faltava, eu fazia o A, faltava o B, C, D, E, F. Então, você fica perdido. Você sai fazendo um monte de caminho, nesse monte de caminho o tempo passa, a sua vida passa, a carreira passa também, e você está no mesmo lugar. Agora, quando eu criei todo esse método, é para tirar isso, é para você escapar disso, não depender de ninguém, não depender de ninguém contar para você que ferramenta que você precisa saber para você trabalhar ali na qualidade. E esse método, ele não serve somente para você trabalhar com consultoria, serve também para você conseguir cargos novos. Por exemplo, se você quer cargo de supervisão de qualidade, gerência de qualidade, você vai ter que trabalhar com todas essas ferramentas. Quando você começa a aplicar esse método na sua vida, mesmo que não seja consultoria, você vai ver que a mudança acontece, porque as pessoas vão começar a olhar de forma diferente, porque você passa a solucionar problemas, você passa a ter resposta para todos os problemas que a empresa tem. É relacionado nessa área, claro, de qualidade, alimentos, química. Então, é uma ferramenta muito poderosa e que pode ajudar muito mesmo a transformar a vida de várias pessoas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que tenham aprendido bastante, que tenham anotado tudo que precisava anotar para gerar transformação na sua vida. Até mais. Tchau.